A Teleperformance é uma empresa líder global em serviços de gestão de relações com o cliente, disponibilizando vários serviços de outsourcing para empresas em diversos setores. Com uma forte presença em Portugal e um modelo de negócio centrado em fornecer soluções de atendimento ao cliente de alta qualidade, as ações da empresa caíram 80% desde 2022, deixando no ar a dúvida sobre a sobrevivência da empresa. Mas será que existe aqui uma oportunidade que o mercado está a ignorar? Ou estará a empresa inevitavelmente condenada ao fracasso? Bom, fica desse lado porque hoje vamos descobrir. Vamos a isso. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos. Com perto de 14 mil funcionários em Portugal, a Teleperformance é uma das maiores empresas de gestão de relações com o cliente a nível mundial. Com quase 50 anos de existência, a empresa foi crescendo ao longo do tempo através de aquisições de outras empresas focadas em diversas áreas do atendimento ao cliente através de vários canais como voz, e-mail, chat ou através das redes sociais. A mais recente foi inclusivamente em novembro do ano passado uma empresa chamada Majorel. Desta forma, o negócio da empresa está então dividido em dois grandes segmentos, o segmento de serviços core e digitais e o segmento de serviços especializados. O primeiro é tudo o que poderias esperar de uma empresa de call center dedicada a atender clientes por vários canais de moderação de conteúdos, aquisição ou fidelização de clientes e marketing digital. Já o segundo está relacionado com as áreas de negócio dedicadas a serviços de tradução, serviços de consulado como o processamento de visas, seguros de saúde ou processos de recrutamento. Entrando aqui na preponderância de cada uma destas áreas que vos acabei de mencionar, reparem que no segmento Core e Serviços Digitais está sobretudo associado a atendimento por voz, com praticamente 64% da receita desse segmento a estar associado ao atendimento das chamadas de clientes. A maioria do serviço prestado deste segmento está relacionado com consultas sobre faturação, inquéritos de satisfação ou dúvidas de clientes. E apenas 11% são serviços de suporte técnico, como ajuda com hardware ou instalações. Estamos a falar de um segmento que tem atualmente mais de 472 mil funcionários, um pouco por todo o mundo, e que conseguiu em 2023 quase 7 mil milhões de euros de receita à Teleperformance, com, digamos, uma elevada preponderância das regiões americana e europeia. O segmento de serviços especiais conta com mais de 18 mil funcionários espalhados em 5 empresas específicas, cada uma delas dedicadas a regiões ou setores pontuais. Por exemplo, a TLS Contact é uma empresa que opera em 54 países e só tem clientes governamentais. Já a Health Advocate está relacionada com seguros de saúde e só opera nos Estados Unidos. Um segmento que está praticamente orientado para a tradução imediata de outros idiomas, sobretudo europeus, que se compararmos com o primeiro segmento, apenas representa 17% do total da receita da Teleperformance. A empresa tem, portanto, uma alta dependência dos serviços core, não só a nível da receita, mas também laboral, que, como vimos, a maioria dos empregados estão assignados a serviços deste segmento e, a título de curiosidade, Portugal é um dos 10 países onde a empresa tem mais funcionários. A nível de clientes, a Teleperformance tem mais de 1.400 empresas, a maioria ligadas às indústrias da saúde, do entretenimento e financeira, que escolhem a empresa para levar a cabo os serviços de experiência ao cliente. Felizmente, nenhum desses clientes apresenta uma preponderância significativa na receita, com os 10 maiores a ficarem-se por 30% da mesma. De salientar aqui que a Teleperformance tem uma taxa de retenção de clientes de 94%, o que representa uma média de 14 anos de relação com os seus clientes. Antes de analisar com mais detalhe o ano 2023, só enfatizar aqui o alcance geográfico desta empresa, verdadeiramente extraordinário, com uma expressão em muitos países diferentes, sobretudo no negócio core e na tal empresa de TLS de serviços consulares governamentais, como as visas. Olhando finalmente para o que foi 2023, a empresa conseguiu aumentar a receita em mais de 2%, o lucro operativo também subiu, de forma mais modesta, mas infelizmente o lucro líquido não acompanhou e foi inferior em 41 milhões de euros ao lucro de 2022. Ora, esta diferença esteve relacionada com custos financeiros que custaram muito mais à empresa durante 2023. Nós podemos ir à nota que a empresa publica e perceber melhor o que aconteceu aqui, e o quadro a que temos acesso é bastante intuitivo. A Teleperformance pagou o dobro dos juros este ano, passando de 50 para 100 milhões de euros, e também as comissões bancárias contribuíram, apesar de em menor quantidade, para esse diferencial. Olhando para os ativos desta empresa, vemos que as recorrentes aquisições que a empresa faz contribuem para o valor do goodwill, que vemos ali de 5 mil milhões de euros, um valor intangível e que pode sofrer reduções caso a empresa decida reavaliar as suas aquisições. De qualquer forma, é pouco mais de 40% do total de ativos, o que não é obviamente animador, sobretudo
somado com o restante valor intangível em livros que ultrapassa facilmente os 50%. Os quase 900 milhões de euros de dinheiro em caixa ficam um pouco aquém dos mais de 4 mil milhões de euros de dívida que a empresa apresenta e que, numa vista assim superficial, não conseguem descortinar só ao olhar para o balanço, mas que, mais uma vez, recorrendo às notas do relatório, podemos efetivamente confirmar o valor da dívida total. A maioria desta dívida são obrigações, é verdade, apesar de existirem ali mais de 600 milhões de euros e 300 milhões de dólares de empréstimos a taxa variável que atualmente devem doer um bocadinho. A maturidade da dívida está bem distribuída, com 2025 a ser o ano onde provavelmente necessitará de emitir novas obrigações para pagar os 700 milhões que estão a expirar nessa altura. Ainda assim, estamos a falar de uma alavancagem perto das 2 vezes, dada a aquisição recente que a Teleperformance fez no ano passado. A nível de fluxo de caixa, o ano até foi positivo, os fluxos de caixa operativos superaram o ano anterior para uma redução do CAPEX, deixando os fluxos de caixa livres na casa dos 800 milhões de euros. Eu relembro que, como a Teleperformance é uma empresa europeia, apresenta as declarações num sistema diferente ao americano e que, portanto, é necessário ajustar retirando coisas como os impostos ou despesas com leasings. De qualquer forma, 800 milhões de euros de fluxo de caixa livres são uma quantia significativa que a empresa decidiu usar depois para pagar 227 milhões em dividendos e 366 milhões em recompra das próprias ações. Se olharmos rapidamente para o primeiro trimestre deste ano, os mais distraídos podem achar que a empresa está a crescer a mais de 25%, o que não é verdade, porque a aquisição da Majorel em novembro distorce estes números e, para ter uma visão real, é preciso olhar para os valores pro forma e que o que mostram aqui é um crescimento de 1% no total da receita. Esse crescimento é arrastado pelo crescimento sobretudo das regiões europeia e asiática, não é um crescimento fantástico, mas também é preciso ver que o contexto económico não é propriamente favorável e se há um sítio por onde todas as empresas começam a reduzir custos, é precisamente pelo apoio ao cliente. Analisada a situação atual, está na altura de olhar para o passado e perceber a trajetória desta empresa para depois conseguir projetar o futuro de forma mais ou menos fundamentada. E o que é que vemos aqui? Vemos a receita a crescer a quase 12% ao ano na última década, um valor que passa para 5% nos últimos 3 anos. Vemos o EBITDA a crescer a 16% nos últimos 10 anos, mas que nos últimos 3 apenas conseguiu 6%. Vemos um lucro líquido a crescer 15%, mas que nos últimos 3 anos não conseguiu chegar aos 3%. É verdade que os últimos 3 anos não mostram números assombrosos e daí também talvez venha mais uma aquisição, mas não deixam de ser crescimentos positivos. Podemos ver através da página da empresa que o crescimento comparável anual até à pandemia rondava os 9%, atingiu o pico em 2021 e que desde então tem vindo a decair precisamente quando se começaram a levantar dúvidas sobre o impacto da inteligência artificial nesta empresa. Os dividendos que a empresa pagou foram sempre muito seguros e crescentes, com payouts inferiores a 50% dos benefícios por ação. Já as métricas de performance não deslumbram, com um ROIC que nunca conseguiu atingir os 13% e um retorno sobre capitais próprios a melhorar, é verdade, fruto também de uma recompra de ações que tem levado a cabo. A nível de fluxo de caixa, vemos fluxos operativos a crescerem a um bom ritmo, de 21% ao ano na última década e de 6% nos últimos 3 anos. O CAPEX tem sido mais ou menos constante e representa uma percentagem cada vez menor da receita, o que, digamos, é excelente, porque os fluxos de caixa livres crescem assim mais rapidamente, a 35% ao ano, desde 2014, ou 6% desde 2021. Reparem como o múltiplo que o mercado está disposto a pagar pelos fluxos de caixa da Teleperformance andou sempre à volta das 20, 22 vezes e agora ronda às 10 vezes, um cenário absolutamente catastrófico. E catastrófico porquê? Bom, com o mercado da experiência ou atendimento ao cliente a crescer entre 4%, segundo alguns estudos, ou 6% segundo outros, a Teleperformance não deveria ter problemas de crescimento. Afinal de contas, é o maior player na indústria e tem um efeito de rede tremendo. O problema é que empresas como a Klarna anunciam cada vez mais que a integração dos seus chats de inteligência artificial permitem reduzir 700 postos de trabalho do dia para a noite. Não precisam de ter tradutores porque o modelo de inteligência artificial inclusivamente suporta 35 idiomas. Ora, num contexto onde a Teleperformance tem perto de 500 mil funcionários, não é preciso tirar um mestrado para perceber que muitas das funções que hoje em dia são suportadas por uma ou mais pessoas vão ser reduzidas à interação com a inteligência artificial, seja através de chats, de e-mail ou até mesmo da voz. Aliás, muitas das interações que já temos com serviços de apoio ao cliente já são capazes de distinguir através de uma gravação da tua voz a intenção da tua chamada. Os chats de apoio vão ficar cada vez mais inteligentes e autónomos, apesar de eu também acreditar que vão ser sempre necessárias posições de supervisão ocupadas por humanos. Pensem nisto. Todas as vossas chamadas telefónicas para um sistema de apoio foram gravadas e vão ser usadas para treinar modelos de inteligência
inteligência artificial e agora juntem-lhe o facto de hoje em dia ser praticamente indistinguível se estás a falar com inteligência artificial ou com um humano. Tudo isto junto personaliza a principal ameaça ao negócio da teleperformance. Isto não significa que a empresa não use também ela a inteligência artificial nos seus procedimentos, melhorando inclusivamente a qualidade do serviço e assim conseguindo reduzir alguns custos, mas não vai conseguir ser tão competitiva porque empregar um humano vai ser sempre mais caro do que empregar um computador. Por outro lado, existirão sempre empresas que preferem um serviço com mais qualidade e este ponto aqui é discutível e vão precisar sempre de humanos para o fazer. Dito isto, passemos às projeções do EBITDA e se me conhecem sabem que eu vou ser conservador. A empresa costuma crescer a receita acima do mercado, como vimos andava nos 4% e eu vou estimar crescimentos do EBITDA entre 4% a 6%. Não se assustem com o valor de 2024, que obviamente está associado à incorporação da empresa Majorel e isto daria um EBITDA de praticamente 3 mil milhões de euros em 2033, o que para uma margem de 21% representaria uma receita a rondar os 14 mil milhões de euros. Ora, estas premissas para uma expansão também do múltiplo de 7 para 12 daria uma valorização anual de quase 18%, o que é, digamos, um valor muito atrativo. Sobretudo porque também estou a estimar uma redução da alavancagem, dada a folga que os fluxos de caixa atualmente permitem com regularidade. Este cenário não está obviamente alinhado com as percepções alarmistas do impacto que o mercado espera para a empresa, assim que outra projeção seria, por exemplo, a empresa crescer somente a 1% durante 10 anos e não expandir o múltiplo. Bom, nesse caso, e mesmo assim assumindo a tal redução da dívida, estamos a falar de um valor em 2033 que representaria uma valorização anual de quase 9%. Interessante, certo? Mas não ficamos obviamente por aqui. Vamos estimar os fluxos de caixa relativos ao capital acionista. E aqui eu não vou partir dos fluxos por ação do ano passado, que estão deturpados pelo financiamento da aquisição, mas sim vou partir do valor de 2022. Outro ponto a salientar é que o custo de capital acionista para a empresa é de 9,8% e, portanto, eu vou descontar os fluxos a 10% ao ano. A explicação podes encontrar no episódio da semana passada, assim que não sejas preguiçoso e vai lá ver esse também. Portanto, eu vou estimar crescimentos entre 4% a 5%, que daria um valor atual de 242 euros por ação, muito acima dos 100 euros atuais. Mas então, que raio é que o mercado espera da empresa para ter um desconto tão grande face ao seu valor intrínseco? Bem, eu posso mostrar-vos. Se eu projetar uma contração anual entre 5% a 7%, então o valor intrínseco da empresa fica mais ou menos alinhado com o valor atual do mercado. Portanto, o mercado está claramente a projetar a extinção da empresa ao longo do tempo e isso é bem visível no múltiplo preço-benefício. Reparem como atualmente a empresa apresenta um múltiplo de 8,6 vezes os lucros deste ano, quando a sua média histórica é de 27 vezes. A própria indústria apresenta um múltiplo mais de 2 vezes superior ao múltiplo atual, pelo que o mercado tem esta empresa pelas ruas da amargura. É verdade que a indústria da experiência ao cliente está numa clara transformação com a chegada da inteligência artificial e a teleperformance não é exceção, mas a empresa acredita que pode automatizar 20 a 30% do seu volume de serviços nos próximos 3 anos e isto, além de implicar uma redução de custos, implica também um aumento da eficiência e expansão das margens. No entanto, os mercados não vão na conversa e apostam mais numa contração e potencial desaparecimento da empresa. Ora, eu não acredito na extinção, mas provavelmente numa reestruturação, embora também acredite que, como investimento de médio prazo, apresente muito potencial. Não pelo crescimento, que nunca será muito superior ao que vos mencionei nas projeções, mas sobretudo pela expansão do múltiplo. Para isso é necessário assumir o risco da disrupção da indústria e de uma luta que claramente está longe de terminar com a inteligência artificial. Mas gostava de saber qual é a tua opinião. Estás confiante sobre a empresa? Deixa-me saber na caixa de comentários. Esta semana os mercados americanos fecharam a 4ª semana consecutiva no verde, um pouco em contraciclo com alguns dos maiores mercados europeus, como a Alemanha ou a França ou até mesmo o nosso PSI. Também por cá a Iniciativa Liberal apresentou uma proposta para eliminar o imposto adicional sobre o IMI, um imposto que em 2023 rendeu quase 150 milhões de euros à Segurança Social. Estamos a falar de um imposto sobre património superior a 600 mil euros, ou seja, já não basta quem tem uma casa ter de pagar imposto de selo e IMT quando compra a mesma, pagar IMI enquanto lá vive, que obviamente depende do valor do imóvel, ainda tem que suportar um imposto adicional que não faz sentido nenhum. Se me falarem em impostos progressivos alinhados com o número de imóveis, ainda vá que não vá. Impostos baseados em valor não faz
qualquer sentido. E muito menos em períodos onde as casas duplicaram de preço no espaço de 3 anos. Ainda no tema do imobiliário, ficámos a saber que a taxa de esforço para arrendar é de agora 81% no nosso país, assim que a situação também não parece estar nada fácil para quem está a arrendar casa. Na Europa, confirmou-se aquilo que eu já tinha alertado no passado sobre a moralidade e a hipocrisia quando a situação aperta. É tudo muito bonito de andar a aplicar sanções à Rússia, mas depois, quando a necessidade aperta realmente, compramos a intermediários como a Turquia. O problema é que esse petróleo vem precisamente da Rússia. Parece que nos tempos que correm já não é preciso ser sério, basta parecer sério. Sério também foi a postura do Jerome Powell quando confirmou que é preciso paciência com as taxas de juros, porque a economia americana não está a decair como se esperava. Ora, os mercados apontam para 2 cortes, ainda este ano, em setembro e dezembro, assim que vamos ver se confirmam ou não. Em relação ao portfólio, fechou a semana nos 49% de valorização, um valor que passa a 51% se eu considerar o ganho cambial das divisas. No que toca a dividendos, recebi $57 nesta primeira metade de maio e é tudo por hoje. Deixem o vosso like no episódio, apoiando assim o canal. Sigam-me nas redes sociais, Instagram e Patreon, onde eu subo mais conteúdo, e não se esqueçam de partilhar a vossa opinião na caixa de comentários. Eu desejo-vos uma excelente semana e bons investimentos. Eu acho que sim, eu acho que há esse risco, porque à medida que nós vamos reabrindo esta questão, e de facto, como já foi indicado, a questão não é nova, cá em Portugal tem pelo menos 6, 7, 8 anos, mas lá fora tem já 20 ou mais anos. E a grande questão que nós temos aqui que pensar é até que ponto é que não estaremos a utilizar a história não para conhecimento histórico, e ela serve para nós conhecermos os factos, mas uma história muito instrumentalizada por agendas ideológicas e agendas políticas cuja intenção é a intenção de luta política atual. Ou seja, nós em História costumamos dizer que não devemos julgar o passado com os nossos olhos, porque isso é uma apreciação fora de... Aquilo que nós moralmente hoje condenamos não era condenável há 100 anos, ou há 200 anos, ou há mais. E, portanto, se não quisermos contaminar a análise histórica com valores que são atuais e se não quisermos deixar que a história se torne uma espécie de substituto de ativismo político, e isto para não falar que, de facto, em muitas destas vozes que levantam a questão de reparar, a questão não é fazer justiça, e já lá vamos se é possível fazê-la 100 anos depois ou 200 anos depois, é, na verdade, demolir narrativas históricas que se arrastaram até aos dias de hoje, que devem ser revistas, que precisam de ser densificadas. Não há nada de objetável em escutar as vozes daqueles que até agora não figuravam nessa narrativa histórica, mas quando nós entramos pela questão, como foi levantada de facto, de não só devolver bens saqueados ou ilicitamente tidos, mas também julgar e também indemnizar. A pergunta que aqui se levanta é julgar quem e por que atos, e quem é que julga. E, sobretudo, indemnizar quem. Já foi aqui citado um número, estamos a falar em 20 bilhões de dólares, mas se nós começamos a fazer a contabilização de tudo aquilo que os colonizadores devem, e é preciso também perceber quem é que colonizava o quê, quem é que é responsável por o quê, nós entramos aqui numa espiral de ajuste de contas que facilmente se torna um discurso político instrumentalizado para agendas atuais e não chegamos a conclusão nenhuma. E, sobretudo, há aqui uma nota que eu acho que vale a pena introduzir também. Quando nós falamos em reparações históricas, o termo reparar é um termo enganador, porque o passado já aconteceu. O passado não se repara. Nós podemos enfrentá-lo, nós podemos estudá-lo, nós podemos conhecê-lo melhor. Mas a noção de reparação, de indemnizar alguém, nós não devemos ser nem elogiados por feitos que não são nossos, nem devemos ser responsabilizados por feitos que aconteceram há séculos. E, portanto, no deve e no haver, sobre quem é que deve pagar ou quem é que deve indemnizar, nós entramos, de facto, num novelo que tem pouco que ver com conhecimento histórico e tem, sobretudo, que ver com ativismo político. E ativismo político, e essa é que é a questão não se levanta em relação a quem quer conhecer, não se levanta a quem quer fazer uma história da África, por exemplo, pelo olhar de quem a viveu em África.
Porque pode-se fazer uma história da colonização europeia, e é essa que domina, mas pode-se fazer uma história da colonização pelo lado africano. E, portanto, introduzindo no discurso histórico vozes que até aqui não eram ouvidas. O problema levanta-se quando os ativistas, e vamos chamar-lhe, porque é isso, quando o ativismo woke, o que pretende é demolir narrativas históricas pela única e exclusiva razão de que se está a falar de uma narrativa de homem branco, europeu, colonizador. Quando sabemos que a escravatura, por exemplo, é um fenómeno da Europa colonizadora, mas já existia há milénios, existia no mundo islâmico, existia em África. Portanto, repare, eu estou só aqui a inventariar os problemas que se encadeiam uns nos outros a partir do momento em que nós abrimos a porta a reparações que são judiciais e que são financeiras.